com o nosso compromisso com vocês, recebo agora Sua Excelência, o senador da República, Antônio Anastasia, agora candidato ao governo do Estado de Minas Gerais. Professor Anastasia, parabéns pelo dia do professor. Prazer revê-lo. Obrigado, Stalin. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Temos agora uns instantes para poder batermos um papo com todo o Estado de Minas Gerais. Muito bem. Candidato. Eu queria perguntar ao senhor, logo de início, uma situação muito confortável, tecnicamente confortável no Senado da República, mas 4 anos de mandato como senador da República. O que é que fez o senhor sair dessa área de conforto e vir disputar um governo de Minas Gerais com contas tão confusas? É verdade, muito bem. Primeiro eu quero agradecer muito, Stanley, a você, a TV Alterosa, a oportunidade de vir aqui e quero, como você me recebeu, dando parabéns aos professores. Hoje é o dia do professor, eu também sou professor em todo o estado de Minas Gerais. E dizer a você que essa pergunta foi muito dita durante a campanha. Por que motivo eu, que estou no meio agora do meu mandato, resolvi me candidatar ao governo? Aliás, já fui governador entre 2010 e 2014. É exatamente por conhecer bem o Estado, Stanley, e saber que hoje nós vivemos a pior crise que Minas Gerais enfrenta na sua história. Então, na verdade, um dever cívico, a responsabilidade me chamou. Sim. E disse o seguinte: Anastasia, você tem de ir oferecer os seus préstimos. Se os mineiros aceitarem, você poderá conduzir a reconstrução de Minas, porque nós estamos no fundo do buraco. Aliás, a professora e o professor que nos acompanham agora sabem o que significa isso. É o contra-cheque parcelado em 3 vezes e com valores muito baixos. Então, é isso que nós vamos tentar reconstruir o Estado e, por isso, eu deixo o Senado e me coloco à disposição dos mineiros para ajudar para esse processo de renovação. Sem dúvida nenhuma, nos últimos 30 anos, essa é a pior crise que o Estado de Minas Gerais já passou. E o senhor administrou de 2010 a 2014. Isso credibiliza o senhor a vir e tirar Minas Gerais do buraco? Vamos dizer assim. O que aconteceu, por exemplo, eu, na verdade, sou uma pessoa que dediquei a minha vida toda, por vocação, ao serviço público. São 35 anos de serviços prestados, quer em Minas, quer na União, no governo federal e no magistério, como professor da matéria. E o que acontece é que em 2003 nós tínhamos também uma crise como essa, quando o nosso partido assumiu o governo em Minas. E nós conseguimos, à época eu era o secretário do Planejamento, nós conseguimos, Stanley, em mais ou menos 1 ano e meio, recompor as finanças do Estado. A situação naquele tempo era grave, mas hoje é muito pior. Eu digo que naquele tempo o Estado tinha uma gripe forte, quase uma pneumonia. Hoje é pneumonia dupla com septicemia e outras complicações. Então a situação é gravíssima. E por isso eu digo, será que nós vamos entregar o Estado na mão de uma pessoa que tem o conhecimento, o preparo, já fez antes para salvar o Estado, ou nas mãos de uma pessoa que é muito inexperiente, ainda que com bons propósitos, mas que desconhece totalmente a realidade da administração? Então essa é a dúvida que temos agora no segundo turno dessas eleições. E aí eu vou perguntar ao senhor diretamente, ele sendo um bom empresário, não dá a ele, na opinião do senhor, o cacife para se posicionar como um bom gestor público, é isso? É porque há uma diferença imensa entre a administração privada das empresas e a administração pública. Na administração privada, o que move o empresário, e é correto que assim o seja, é o lucro, é ganhar dinheiro, corretamente empregar as pessoas, ganhar dinheiro e fazer o lucro. Por outro lado, no setor público, não. No serviço público não há nada de lucro. O que tem de haver, sim, é interesse público, é prestar serviços à cidade, às pessoas, à população. Boa educação, boa saúde, boa segurança, boas estradas. Então, são mundos distintos, com regras distintas, procedimentos distintos, entendimentos distintos. Então, é muito diferente. Agora, claro que sempre há uma possibilidade de conhecimento, mas eu quero dizer que no momento que nós estamos hoje, que é um momento de muita gravidade, um momento muito crítico de Minas Gerais, a cautela deve ser maior, porque nós não temos tempo para fazer experiências novas. Ou o Estado reage logo, ou o buraco que está aí aumentará e nós seremos tragados por eles. Candidato, matéria do jornal Estado de Minas, dizendo que o candidato Romeu Zema aceitaria o apoio do Partido dos Trabalhadores, do PT, desculpa até ter citado o nome dele aqui, mas enfim, aceitaria o apoio do PT numa eventual formação de governo dele. Qual a posição do senhor sobre isso? Bem, na realidade, nós temos hoje em Minas Gerais uma situação que nós custamos a derrotar o atual governo, o governo que eu chamo aí durante a campanha de desgoverno do Pimentel. O Pimentel, na realidade, fez uma administração muito ruim,
não é do seu partido, o PT, uma administração que deixou aí esse buraco, essa situação de dificuldades, devendo, imagine você que nos acompanha, só as prefeituras municipais, o governo do estado está devendo mais de 8 bilhões. O que é isso no dia a dia? É a dificuldade que você que nos assiste em toda Minas Gerais, de que a prefeitura possa manter o seu serviço de saúde. Então isso é gravíssimo e foi fruto desse governo. Então nós derrotamos esse governo, nós não elegemos a candidata deles ao Senado, a ex-presidente foi derrotada também, aliás, uma derrota em 4º lugar. E agora nós não queremos saber de alianças desse tipo. Nós queremos fazer aliança com o povo mineiro. Nós queremos mostrar as nossas propostas, nós queremos mostrar as nossas intenções, a nossa trajetória, o meu currículo, para de fato governar em aliança com os mineiros, para nós reconstruirmos juntos Minas Gerais. Eu acho que de fato o tempo do Pimentel, o tempo do PT em Minas já passou, é passado. Tá, agora eu vou entrar no meu assunto aqui. O senhor pôde ver em alguns minutos a instabilidade emocional que o povo mineiro está passando do ponto de vista da segurança pública, né? Quando você recorre aos policiais militares, eles estão mais inseguros ainda, porque não sabem se vão aposentar, quando vão aposentar, quais as circunstâncias que eles vão viver, qual a posição do senhor, que já foi governador do estado e deu a eles, naquela ocasião, uma instabilidade, qual a posição do senhor hoje em relação a esse assunto? Eu acompanhei aqui a sua palavra, Stalin, você tem razão. Não é possível nós imaginarmos uma segurança pública eficiente se o policial militar, o policial civil não estiver animado, bem disposto, seguro, certo, não só do seu salário, da sua previdência, da sua assistência médica, que hoje também acabou, e mais do que tudo, do reconhecimento da sua autoridade pelo governo. O governo tem de prestigiar a segurança pública. O governador tem a obrigação de reconhecer a importância da segurança dentro da realidade dos mineiros. E eu fiz isso como governador. Felizmente, tenho no meio da família da segurança pública em Minas Gerais um conceito muito bom pelo esforço que tive, não só em termos de remuneração, mas também na reforma das unidades, dos quartéis, equipamentos, coletes, armamentos, melhoria da academia, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Tudo foi feito ao nosso tempo de maneira muito planejada e muito organizada. E Minas avançou aquele tempo. Agora, nos últimos 4 anos, nós tivemos uma perda muito grande de vantagens, perda até de equipamentos. Hoje temos coletes vencidos, não tem armamento, os veículos estão sendo recolhidos. Então há uma degradação generalizada. E como você disse muito bem, a polícia está insegura, porque o nosso adversário tem falado mesmo em privatizar a segurança. Está no seu plano de governo que na área rural, por exemplo, deve chamar a empresa privada de segurança cadastrada no Ministério da Justiça para prestar segurança na área rural. Ora, isso é competência constitucional da Polícia Militar e da Polícia Civil, não pode ser privatizado. Então, um equívoco. Então, a polícia se sente desgastada, desmoralizada, vamos dizer assim, desanimada. E não podemos permitir que isso ocorra. A população de Minas Gerais está com medo da questão do sistema penitenciário, né? Propõe-se, de um lado, a soltura de presos de menor potencial ofensivo, mas não se mensura qual é o que seja um menor potencial ofensivo. Qual a opinião do senhor sobre o sistema penitenciário em Minas Gerais? O sistema penitenciário em Minas é um sistema complexo. Nós, na realidade, tivemos aqui em Minas Gerais uma administração baseada em 3 áreas. O sistema prisional tradicional, as APACs, que funcionam bem no interior, e as PPPs, que nós fizemos no nosso tempo e que funcionam bem também. Só que elas estão todas elas cheias, é verdade, porque, lamentavelmente, a bandidagem, você mostra isso aqui todo dia, está generalizada. Nós não podemos transigir, nós não podemos permitir que a criminalidade aumente. Nós temos de combater o bandido, combater a criminalidade. E para isso, nós temos de prendê-lo. Uma vez feito o ato criminoso, ele tem de ser preso, é claro, julgado e com todas as tramitações legais e cumprir a sua pena para depois ser ressocializado. Essa ideia de abrir as portas da cadeia e colocar 30% para fora, porque o sistema penitenciário é caro, ele é caro mesmo. É uma loucura, porque imagina a intranquilidade das famílias, sabendo que essas pessoas estão saindo. E com qual critério? O critério não foi explicitado. Então, liberar 1/3 dos presos não pode, até porque, é bom lembrar, existem as regras formais do processo da execução penal. Não é o governador que, por vontade própria, manda abrir porta de cadeia. Quer dizer, as pessoas não conhecem isso. O que nós temos de fazer é o inverso. É ter uma legislação no Estado que permita corretamente a execução penal, permita a sua ressocialização, que ele tenha estudo, que ele tenha trabalho, que ele volte, depois de cumprir a sua pena, ao convívio da sociedade. O que não podemos deixar é de liberá-lo antes do cumprimento da pena, porque isso estimula a criminalidade. Nós discordamos dessa ideia. Candidato, a saúde em Minas Gerais também está doente. Qual a proposta do senhor para esse campo, em contraponto à questão da privatização da saúde do outro candidato?
A questão da saúde, Stalin, tem que ser abordada no primeiro momento como uma questão de parceria com as prefeituras. Na realidade, o Sistema Único de Saúde, que o outro candidato é contrário a ele, porque diz que não deve ser gratuito, e eu acho que tem que ser gratuito, porque o povo não tem condições de pagar, e ele defende planos particulares de saúde. Quem pode pagar, ótimo, mas o povo não tem condições de pagar. Então, tem que ser saúde pública e gratuita para quem é necessitado. Nós temos de repassar o dinheiro às prefeituras. As prefeituras que são responsáveis pela execução da saúde estão tomando calote do governo do Estado. Então, nós temos de devolver o dinheiro às prefeituras, porque aí sim, as prefeituras voltando à normalidade, melhora o sistema de saúde. Então, nós temos de fortalecer e, ao mesmo tempo, Stalin, concluir os hospitais regionais que iniciamos ao nosso tempo e que o atual governo não concluiu. Nós temos 9 hospitais regionais para serem concluídos em Minas Gerais e que, uma vez prontos, vão melhorar muito a saúde do nosso Estado. Tá. As considerações finais do senhor por todo o Estado de Minas Gerais, candidato? Muito obrigado, meu caro Stalin. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer aqui a toda Minas Gerais o nosso grande propósito, como disse no início, de deixar o Senado para candidatar novamente ao governo com o objetivo de reconstruir Minas. Temos agora no segundo turno tão somente 2 candidatos. O nosso candidatura e nosso adversário. O nosso adversário tem uma proposta da privatização generalizada. Quer vender a CEMIG, a Copasa, a Emater, que atende o homem do campo, quer fechar as universidades do Estado, quer privatizar a saúde e a educação. Eu discordo. Eu acho que são funções públicas importantes que têm de ficar na mão do Estado, prestadas com eficiência e com muito empenho. E vou trabalhar nesse sentido, com a experiência que tenho de 35 anos na gestão pública como técnico, para, como fiz no passado, que Minas volte a crescer. E com muito ânimo, muita disposição e aliado aos mineiros, a cada família, a cada cidadão, nós vamos reconstruir juntos Minas Gerais. Tenho certeza disso e agradeço muito a oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. Forte abraço. Muito obrigado, meu caro. Minas Gerais, é isso. Cumprimos o nosso objetivo com você na questão dos candidatos ao governo do Estado. Eu vou para o intervalo e eu volto já já.